A quarta temporada de Stranger Things me fez gostar ainda mais da série por um motivo bem simples: respostas. Nessa temporada a gente começa a entender melhor sobre o passado da Eleven, ou seja, a gente começa a entender como era o lugar em que ela ficava passando por aquela série de experiências. E além disso, a gente começa também a entender um pouco mais sobre os elementos que envolvem um mundo invertido. Junta isso tudo com os vários pontos que a gente vai ligando ao longo dessa temporada, que a cada descoberta nova sua cabeça explode. Faz com que essa temporada seja de longe a melhor de todas Stranger Things. Não dá pra falar com 100% de certeza porque a segunda parte ainda não saiu, mas assim, eles vão ter que fazer muita força pra conseguir estragar o que foi construído até aqui. Sem contar também que tem a quinta temporada, que vai ser a temporada final. E aí a gente começa a falar sobre um dos principais motivos pelo qual eu acho que Stranger Things funciona tão bem. Porque ela foi feita pra acabar. Nossa, Bruno, que declaração idiota, toda a série foi feita pra acabar. Não necessariamente, não necessariamente. Se você pegar, por exemplo, várias sitcoms, até mesmo algumas séries que começam a ganhar um nível de popularidade elevado, elas acabam meio que corrompendo a mente dos criadores, e eles começam a criar mais e mais temporadas, porque aquilo, tá entrando mais dinheiro e eles estão ficando mais ricos. Mas não é o caso de Stranger Things. Desde o começo eles já tinham falado que eles iam fazer, sei lá, coisa de umas 5 temporadas mais ou menos, e eles não iam fazer um negócio virar enorme e teoricamente sem fim. Isso é muito importante porque as coisas podem fazer sentido. Uma parada que você começou na primeira temporada e você ainda não explorou, você tem tempo de fechar se você sabe como você quer finalizar isso. Se você começa uma série, meu Deus, vamos ver no que vai dar, e aí você espera passar, por exemplo, umas 10 temporadas pra, talvez agora seja a última, vou começar a fechar os pontos, talvez não dê, ou então fique uma solução muito apressada, uma solução muito porca. Então o fato dela ter sido pensada pra ter um número X de temporadas desde o começo é uma parada muito importante. E hoje em dia também falta. Eu sinto falta da galera falar, putz, eu quero ir contar uma boa história e é isso. Depois eu penso em outra história legal pra contar também. E não querer pegar uma história boa e querer enfiar 500 mil coisas e depois virar um Frankenstein e não conseguir parar de pé porque fez um monte de puxadinho no meio do caminho. Apesar de eu gostar bastante das sitcoms que tem essa vibe mais tipo, vamos fazer quantas temporadas o estúdio liberar pra gente, eu gosto mais ainda de séries que são pensadas pra serem finalizadas direito. Tipo Dark. Dark teve 3 temporadas e é isso. Desde o começo a gente sabia que seriam 3 temporadas. Em contrapartida de, por exemplo, sei lá, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy não é uma sitcom, mas é uma série que, putz, vamos lá, tá num status ali de pseudo-eterno. Mano, tem 17 temporadas e não tem o menor indício de quando isso vai acabar. Porque aquilo, como é uma parada meio episódica, vamos fazendo. Mas chega uma hora que cansa. Especialmente quando você começa a ver que as coisas começam a ficar muito viajadas pra ter história pra contar. As coisas começam a não fazer sentido. Então assim, é melhor você pegar uma sitcom muito boa, por exemplo, e fazer 3, 4 temporadas legais, divertidas, que tipo, as coisas têm o mínimo de sentido, do que você simplesmente pegar uma série eterna e ficar, não, vamos tentar fazer mais umas 2, 3, 4 temporadas. Porque, cara, cansa. E, nossa, chega uma hora que bate. Chega uma hora que chega. É uma parada muito ruim. Não pra galera que tá produzindo, porque literalmente quanto mais episódios eles fizerem, mais dinheiro eles ganham, mas pra gente como consumidor, porque a gente começa a cair o nível das histórias, começa a cair o nível da preocupação com certos detalhes. Então assim, esse lance das séries eternas não é uma parada que vale a pena. Tá, mas existem outras séries da Netflix que não são eternas, então por que Stranger Things é tão diferente? A resposta não é uma parada tão preto no branco assim, mas sim a junção de vários pequenos elementos que mexem com a nossa cabeça de maneiras diferentes. Primeiro que a ambientação, a gente tá falando de um lugar bem nostálgico, a gente tá falando de uma parada que se passa nos anos 80, então dá liberdade da gente rever várias coisinhas que vários clássicos que se passavam nesse período também tinham. O lance com a tecnologia mais antiga, tipo o começo do computador, o RPG de mesa, que era uma parada muito mais em alta naquela época, especialmente lá nos Estados Unidos. Isso, combinado com a trilha sonora da época, que também é muito legal. O estilo de obras dessa época, então, por exemplo, essa vibe de um grupo de amigos, crianças tentando resolver um problema que nem os adultos estão conseguindo direito, é uma parada muito clássica de filme dos anos 80. Então assim, juntar todas essas coisinhas numa parada muito bem produzida e aparentemente com carta branca da Netflix, porque vamos lá, o primeiro episódio tem tipo 50 minutos e os últimos episódios dessa temporada tem mais de 1h30, então assim, a Netflix também deu uma favorecida conforme eles foram ganhando audiência. Mas a junção de vários desses elementos e juntando com o fato também de que, pelo fato deles passar numa época muito nostálgica pro público-alvo da Netflix e também
por se tratar de vários elementos que estão presentes em outros clássicos desse período, faz com que todo mundo veja e pense, nossa, caramba, que divertido. E se você pega isso tudo e para pra olhar, por exemplo, como funciona o algoritmo da Netflix, faz bastante sentido a teoria que a Netflix fez essa série meio que por encomenda com base no que o algoritmo recomendou. Até porque a Netflix tem um braço muito forte nessa parte de dados, etc, o que faria bastante sentido eles tentarem criar algo assim. Se isso tudo não for suficiente, é só olhar, por exemplo, os recordes, cara. Você pega, por exemplo, a primeira temporada foi muito bem feita e tinha todos esses elementos. E aí você vai continuando essa história e vai dando mais corda, dando mais corda. Se você pegar todas as temporadas de Stranger Things, quando elas estreiam, elas batem o recorde do último grande hit da Netflix. É uma parada que tá funcionando e vários desses elementos nostálgicos falam muito com a gente e talvez não num nível tão claro. Às vezes é só uma parada que a gente gosta de assistir e quer continuar assistindo, mas se precisar explicar, oh meu Deus, o porquê é um pouquinho mais difícil você entender. Tipo, nossa, é muito legal ver um computador velho tentando fazer uma parada que hoje em dia a gente sabe que é fácil. E, oh meu Deus, eles estão jogando Dungeons and Dragons. E uma série de outros elementos, assim, que eles colocam de um jeito bem divertido e muito orgânico. Das várias séries exclusivas da Netflix que eu parei pra assistir, nenhuma delas tinha isso tão forte quanto Stranger Things tem. E aquilo, eles começaram as coisas direito, e eles estão caminhando num ritmo muito promissor pra fechar tudo com chave de ouro. Mas me diz aí o que você acha, deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, se você acha que eu tô falando groselha, ou se tem uma outra série que é muito melhor que Stranger Things nesses quesitos que eu comentei. Já aproveita que você chegou até aqui e não esquece de se inscrever no canal, beleza? Assim você fica por dentro de todas as novidades envolvendo seus universos favoritos. Espero que você tenha curtido o vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá, valeu, falou, fui!